Olá, meu caro aluno, você aí que está na sala de aula, no primeiro ano de mediação tecnológica, aqui o professor Almeida com mais uma aula de Química para você. E a aula de Química de hoje, ela vai dar continuidade no balanceamento de reações químicas, tá legal? Vocês já viram na aula anterior e hoje nós vamos dar continuidade também neste conteúdo. Vamos lá? Olha, falar de balanceamento de equações químicas. Então, nessa aula de número 13, você vai aprender ainda sobre balanceamento das equações químicas. Vamos aprender sobre estequiometria, ter uma noção do que significa estequiometria, e mostrar para você um roteiro, quer dizer, uma sequência de como devemos balancear as reações químicas, tá bom? Vocês viram, viram sobre equações químicas e a necessidade que nós temos de balancear essas equações químicas. O balanceamento das reações químicas, eles são representações simbólicas das reações químicas, por isso nós chamamos de equações químicas, né? As equações são a parte escrita das reações, tá certo? E as equações químicas, sendo representações simbólicas das reações químicas, isso vai mostrar quais substâncias reagem, ou seja, são reagentes, e quais substâncias são formadas como produto e em que proporções. Isto é o que nos garante quando nós fazemos os balanceamentos das reações químicas. Logo, o que acontece dos balanceamentos das reações? Então, utilizamos fórmulas químicas, símbolos, setas e números e coeficientes para descrever como os átomos se reorganizam durante uma reação química. Então, reação química você tem que ter reagentes e produtos. Mas para isso você tem que conhecer as fórmulas, os símbolos, a seta indicando não é igualdade, é transformação, é reação. E também os coeficientes, que são números que indicam a quantidade de cada reagente que participa da reação ou cada quantidade de cada produto que é formado. Então, para chegarmos em balanceamento das reações, nós temos que conhecer o quê? O que são reações químicas e a representação dessas reações químicas que são feitas através de equações químicas. E vem a pergunta: você sabe por que balancear uma equação química? Bom, porque átomos não são criados nem destruídos em uma reação. Porque a soma das massas do reagente é igual à soma das massas do produto. Mas para isso, nós teremos que antes fazer o balanceamento da reação acontecer. Logo, o que é realmente balancear uma reação? Então fique ligado aí para você entender o que significa balancear uma equação química. Balancear uma equação química é ajustar os coeficientes, ou seja, os números que ficam na frente ou antes das fórmulas, para garantir que a quantidade de átomos de cada elemento seja igual dos dois lados da equação, tanto do lado que contém os reagentes, como do lado que contém os produtos. Então, vejamos aqui, ó, carbono e hidrogênio. E aí você vê o azul, hidrogênio, o vermelho, o azul, hidrogênio, o vermelho, o carbono. Então você deve contar antes e depois quantos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio também deve existir para que, após igualado, o balanceamento tenha acontecido, tá? Com relação à estequiometria, nós sabemos que estequiometria
é a parte da química que estuda as proporções em que as substâncias participam de uma reação química. Isto com base na equação balanceada. Moral da história. Quando você escreve a equação química, você sabe os átomos das substâncias que contemplam os reagentes e os produtos. Não é isso mesmo? Pronto. Então você vai fazer o balanceamento e depois, assim que a equação estiver balanceada, aí você pode quantificar quanto cada componente, ou seja, o reagente e produto, quantos reagentes, quantos reagiram e quantos também foram formados. Por quê? Porque a palavra estequiometria vem do grego, ó. Stoichio, quer dizer elemento, mais metron, que significa medida, ou seja, medida dos elementos. E o balanceamento de equações químicas, assim como os cálculos estequiométricos, eles estão interligados e são fundamentais para entender e quantificar as relações entre reagente e produto de uma equação química. Então, por exemplo, temos que escrever a reação através da equação química, temos que verificar se a equação está balanceada, ou seja, se o número de átomos do elemento químico que constitui as substâncias reagentes, se é o mesmo número de átomos daquele elemento que estão também no produto. Porque se estiver diferente, significa dizer que a reação não está balanceada. Tá certo, meu amigo? Então, só para lembrar, meu aluno, quando você já sabe o que é uma equação química, né? A reação química, então nós temos os reagentes e os produtos. Verifique os elementos químicos e a quantidade de átomos de cada elemento químico que existe lá no reagente. E, consequentemente, por ter se rearranjado, estão em fórmulas diferentes no produto, mas os elementos químicos são os mesmos. O que faz o balanceamento? É fazer com que, apesar de serem substâncias diferentes, reagentes que se transformaram em produtos, mas contendo os mesmos elementos químicos, o balanceamento nos garante que a quantidade de átomos que tem no reagente daquele elemento possa ficar igual no produto. Mas para isso, nós temos que balancear a equação colocando coeficientes antes de cada fórmula. E aí, antes de cada fórmula, você multiplica pelo número de átomos de cada, e aí você vai igualar reagente e produto. Feito o balanceamento, igualou a quantidade de átomos do elemento químico, reagente e produto, agora você pode quantificar, ou seja, trabalhar estequiometricamente, seja medindo as quantidades em gramas, seja em mol, seja em moléculas, enfim. Mas lembrando, eis a importância do balanceamento que você tem que fazer das equações antes de partir para qualquer cálculo, ou seja, cálculo estequiométrico. Valeu? E aí, continuando, para que serve mesmo a estequiometria? Então, eu já adiantei, teoricamente, para que serve a estequiometria. É que ela permite responder perguntas como: quantos gramas de produtos são formados a partir de uma quantidade de reagente? Outra pergunta: quanto de reagente é necessário para produzir uma certa quantidade de produto? Tudo isso através da estequiometria, consequentemente, depois que a equação estiver balanceada. E outra pergunta: qual será o reagente limitante numa reação com quantidades conhecidas? Então, tem reagentes que eles têm poder de limitação. Eles reagem, uns reagem totalmente, outros reagem parcialmente. Então, qual será o reagente limitante que vai acontecer numa reação com quantidades conhecidas? Lógico que para a gente trabalhar a estequiometria, nós devemos entender o que são proporções estequiométricas.
são as relações fixas entre os reagentes e produtos em uma reação química, obtidas a partir da equação devidamente balanceada. Está vendo que tudo tem que ser a partir do balanceamento? Lógico que os coeficientes, eles são utilizados como razões molares, em mol, né? Porque cada mol, segundo Avogadro, equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então, para isso, os coeficientes podem indicar em forma de mol. E os números da equação balanceada indicam a proporção em mols entre substâncias que participam daquela reação, tá bom? Então, nós temos as proporções estequiométricas, que garantem relações fixas entre reagente e produtos, a partir da equação balanceada, e os coeficientes, geralmente, ele indica as proporções em mol. Com relação a cálculos de massa, sabemos que, com base na proporção em mols e na massa molar, é possível também calcular quantos gramas de cada substância reagem ou a quantidade de gramas dos produtos, né, que geralmente são formados durante a reação. Eu estou mostrando aqui conceitos teóricos para quando chegarmos na parte prática, então você lembrar do que nós abordamos teoricamente. Então não vai ficar somente em teoria, nós vamos partir também para demonstração prática, tá legal? E aí, sendo assim, podemos também fazer conversões entre as unidades, isto é, quando envolvem a transformação em massa, ou quantidade de matéria em mol, ou em volume, e números de partículas, ou seja, moléculas ou átomos. E aí podemos também fazer a conversão entre essas unidades. Com relação à aplicação dos conhecimentos nos cálculos, nós sabemos que os coeficientes, eles atuam como fatores de conversão para estabelecer as proporções corretas nos cálculos químicos. E vamos também verificar sobre a determinação de reagentes limitantes e excedentes. É que nas reações químicas, geralmente, com relação a reagentes limitantes e excedentes, sabemos que é a identificação de qual reagente acaba primeiro, ou seja, conhecido como limitante. E qual é o que está em sobra? Qual o reagente que está em sobra? Ou seja, excedente durante a reação química, porque nem todos reagem na mesma proporção. Então, aquele que reage, chega a 100% primeiro de reação, é o limitante. E se chegou, a reação aconteceu e ainda tem reagente para reagir, nós chamamos aquele ali de excedente. Na sequência, vamos verificar aqui as gravuras, só para que a gente possa entender. Eu tenho um átomo de carbono reagindo com 2 átomos de oxigênio. O produto que se forma é CO2, dióxido de carbono. Essa equação está balanceada? Vamos ver. Onde é que eu tenho os reagentes? Os reagentes que é o antes da seta. Aqui significa que está acontecendo a reação, está havendo transformação. Então, se eu tenho um átomo de carbono e 2 oxigênio nos reagentes. E no produto, quanto é que eu tenho? Um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, se a quantidade de átomos dos elementos químicos, carbono e oxigênio, estão iguais nos reagentes e nos produtos, portanto, dizemos que a reação está devidamente balanceada. Tudo bem? Isso aqui foi um exemplo simples, mas nós vamos trabalhar com mais exemplos na sequência. Para que você, na hora que for balancear uma equação, você ter uma noção básica, então por isso que nós estabelecemos aqui um roteiro para ajudar você
a entender sobre como balancear uma equação química, tá bom? Então você tem lá, escreva a equação química corretamente. Para isso você tem que saber a fórmula das substâncias que contemplam aqueles reagentes, não é isso? E aí você vai anotar a equação com as fórmulas corretas dos reagentes e dos produtos, mesmo que ainda não estejam devidamente balanceadas. Segundo passo, escreveu a equação, escreveu. Você agora vai verificar, conte os átomos de cada elemento químico, a quantidade de cada elemento químico no reagente e nos produtos. E aí, liste ou relacione quantos átomos de cada elemento existe antes e depois da seta. Porque antes eu estou mostrando as substâncias que estão reagindo e depois são as substâncias que formaram o produto. Logo, comece pelos elementos que aparecem uma vez em cada lado. Fica mais simples, hein? Evite começar o balanceamento por elementos que aparecem em mais de uma substância. E na sequência, só dando uma dica, quando tem o hidrogênio e o oxigênio, você pode deixar o hidrogênio e o oxigênio por último, se possível, que consequentemente eles já vão estar diretamente balanceados. Sobre o ajuste dos coeficientes, o que é o ajuste dos coeficientes? É você saber que número você vai colocar antes das fórmulas das substâncias, garantindo o seu balanceamento. Então, os coeficientes. Use números inteiros nos coeficientes. Evite trabalhar com números fracionários ou números decimais. Ou seja, use números inteiros para os coeficientes que ficam na frente das fórmulas para equilibrar a quantidade de átomos em ambos os lados, ou seja, para balancear a equação. Verifique todos os elementos, ok? Não deixe nenhum de verificar se a quantidade de átomos daquele elemento que está nos reagentes é igual à quantidade de átomos que está no produto. Revise a equação completa e confirme se todos os átomos estão devidamente balanceados nos dois sentidos. Ou seja, nos reagentes e nos produtos. Porque eu falei para você, os elementos químicos eles vão estar de um lado e do outro, mesmo elemento químico. O que vai mudar é a quantidade de átomos daquele elemento químico. Por que a quantidade de átomos dos elementos químicos mudam? Porque a reação, quando está nos reagentes, as ligações que existem entre os átomos, eles são rompidas. E esses átomos desses elementos químicos, eles se organizam, montando estrutura diferente, representando as substâncias que se formaram no produto. Então, você deve contabilizar. Não entre para o cálculo, não inicie o cálculo de estequiometria, de quantidade de massa, quantidade de matéria, enfim, sem antes fazer o balanceamento, garantindo que o número de átomos do elemento químico que está no reagente é igual ao número de átomos que está no produto, mesmo sendo as fórmulas dos compostos diferentes. Valeu? Continuando, exemplos. Sabemos que nós temos a reação que reage, olha, hidrogênio H2, 2 átomos de hidrogênio, com 2 átomos de oxigênio, formando a molécula da água, que é uma fórmula diferente. E que a água tem 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio. Só em você ver que já está devidamente desbalanceado. Ó. No reagente eu tenho 2 oxigênios. E no produto eu tenho um oxigênio. Então, eu não posso partir para cálculo da estequiometria
se a minha reação não estiver balanceada. Olha aí. Existem 2 hidrogênios no reagente. Existe 2 hidrogênios no produto. Agora, existe 2 oxigênios no reagente, mas existe apenas um oxigênio no produto. O que nós temos que fazer? Se existia 2 oxigênios nos reagentes, por isso colocamos o quê? O 2 antes da molécula da água. Agora ficou 2 vezes 2, 4. 4 átomos de hidrogênio e 2 vezes 1, 2 oxigênio. Ajustei o oxigênio? Sim. Era 2 no reagente, 2 no produto. Agora, como ficou o hidrogênio? Ficou 2 vezes 2, 4. Então, como ficou 2 vezes 2, 4 no produto, aqui no reagente eu venho e coloco um 2. Agora sim, no reagente, quantos átomos de hidrogênio? 4. E no produto, quantos átomos de hidrogênio? 4. O reagente, quantos átomos de oxigênio? 2. No produto, quantos átomos de oxigênio? 2. Logicamente, agora a equação ela está devidamente balanceada. Vamos olhar outro exemplo? Vamos olhar. Ó. O nitrogênio, o gás, constitui 2 átomos de nitrogênio. E 2 átomos do hidrogênio. Mas acontece que o produto que formou contempla apenas um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. E o que devemos fazer? Devemos fazer o seguinte, ó. Se eu sei que são 2 nitrogênios que tem no reagente, no produto era só 1, por isso colocamos o 2 como coeficiente. Quando eu coloquei o 2 como coeficiente, eu fiquei com 2 átomos de nitrogênio, porém de hidrogênio fiquei com 6. 2 vezes 3, 6. Como no reagente existe 2 átomos de hidrogênio, por isso atribuímos o coeficiente número 3 para antes do hidrogênio. Moral da história, agora a equação está balanceada, por quê? Porque nos reagentes nós temos 2 nitrogênios. E no produto, temos 2 átomos de nitrogênio também. Hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio eu tenho no reagente? 6 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho no produto? 6 átomos também. Então, consequentemente, a equação agora está balanceada e eu poderei partir para o que chamamos cálculos estequiométricos, tá certo? Primeira coisa que fizemos, escrevemos a reação, por quê? Nós sabemos que o gás nitrogênio, quando reage com hidrogênio, forma amônia, NH3. Então, nós não podemos alterar a fórmula do produto. Apesar de ter sido N2 reagindo com H2, mas o produto que formou é NH3, que é a fórmula que caracteriza a amônia. Então vamos ter que ter muito cuidado. Você escrever primeiro a equação, escrever o que representa reagente produto. Em seguida, procurar igualar as quantidades de átomos de cada elemento químico no reagente produto, garantindo assim o balanceamento. E por último é que você partiria para os cálculos estequiométricos, beleza? Assim sendo, a equação está devidamente balanceada. Professor, que método realmente eu uso para balancear equações químicas? Aí eu diria para você, use o método das tentativas. Então você vai tentando, ok? Você vai tentando, como eu falei, primeiro escreve a equação e depois você vai contar os átomos, vai ajustar os coeficientes, repita o processo e, se precisar, multiplica a equação. Mas vamos lá. Na sequência. O método das tentativas, você vai fazer o seguinte. Escreva a equação química correta.
conhecendo as fórmulas dos reagentes e as fórmulas dos produtos. Escreveu? Escrevi. Sabe quais são os elementos químicos que contêm aquelas fórmulas? Sim. Então, conte os átomos de cada elemento em ambos os lados da equação. Escolha o elemento químico que aparece uma única vez em cada lado do reagente e do produto, para aí você começar a fazer os ajustes. Contou? Verificou qual é o que apresenta uma vez de cada lado? Sim. Vamos ajustar os coeficientes na frente das fórmulas das substâncias, ou seja, colocando antes da fórmula do composto, que é exatamente aquele número que nós chamamos de coeficiente. E você vai testando valores até igualar a quantidade de átomos dos dois lados. Se for o caso, repita o processo para os outros elementos até que todos estejam balanceados. Isto é, para você olhar cada elemento químico que vai ficando iguais o número de átomos, tanto no reagente como no produto. E você pode multiplicar toda a equação, se for necessário, para eliminar frações. Digamos que você vai encontrar um coeficiente 1/2, 3/4, 2/3. Para você não usar o coeficiente em forma de fração, se você multiplica o numerador, você, ao dividir pelo denominador, você encontra o número inteiro. É melhor do que no coeficiente você está usando números fracionários. Beleza? Vamos verificar um exemplo prático? Vamos lá. Então, com muito cuidado, você que está aí na sala de aula, fique tranquilo. Primeiro, vamos escrever a equação. Vamos lá. C3H8, quando reage com O2, forma CO2 e H2O como produto. Muito bem. O que eu vou olhar para cada um? Então, eu vou primeiro verificar. Carbono no reagente eu tenho 3, hidrogênio eu tenho 8, oxigênio eu tenho 2. Do produto, carbono eu só tenho 1, hidrogênio eu tenho 2 e oxigênio eu tenho 3. Significa dizer que, como o número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio no reagente está diferente do número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio do produto, quer dizer que essa equação ela não está balanceada. Então, carbono e hidrogênio aparece apenas um composto nos reagentes e produtos, não é verdade? E entre os elementos observados anteriormente, vamos escolher o que apresenta maior índice. Logo, quem é que apresenta maior índice? O hidrogênio, que tem, aqui no reagente, são 8 hidrogênios. Quando chega no produto, ele tem apenas 2 hidrogênios. Agora, a ordem de balanceamento. Eu vou começar pelo hidrogênio, vou partir para o carbono e, por último, o oxigênio. De que maneira? O balanceamento é feito transpondo o índice do hidrogênio do reagente e usando como coeficiente do produto que tem o átomo desse elemento químico. Então, foi por isso que, olha só, se você tem que o hidrogênio aqui tem 8 átomos de hidrogênio, mas aqui na água existia só 2, por isso que atribuímos o 4 como coeficiente, porque quando você multiplicar 4 vezes 2, você agora vai ficar com 8 hidrogênio igual ao que estava no reagente. E aí vamos prosseguir o balanceamento para os demais elementos. Eu comecei com o hidrogênio. O hidrogênio está balanceado, por quê? Porque eu coloquei o 4 aqui como coeficiente, certo?
mas ainda tem o carbono e ainda tem o oxigênio. Na sequência, balanceando o carbono, olha só. Você viu que colocamos o 4 antes da água para igualar a quantidade de hidrogênio. 4 vezes 2, 8. Agora vamos para o carbono. No reagente, tudo partindo do reagente. Quantos carbonos nós temos no reagente? Não é 3? Então esse 3 eu não vou colocar aqui embaixo, porque senão altera a fórmula do composto. O 3 ele vem para antes do CO2. Agora sim, ó. No reagente eu tenho 8 hidrogênio, no produto eu tenho 8 hidrogênio. No reagente eu tenho 3 carbonos e no produto eu tenho 3 carbonos. Quem é que falta agora? Ah, falta o oxigênio. E agora? O oxigênio eu tenho 2 no reagente e no produto 3 vezes 2, 6 e 4 vezes 1, 4. Quer dizer, oxigênio agora eu tenho 10 nos produtos, mas no reagente eu só tenho 2. E aí, o que é que eu vou fazer? Balanceando o oxigênio, nós vamos chegar à seguinte equação balanceada. Olha aí, ó. Eu tinha 3 carbonos, coloquei 3 carbonos, 3 antes do C. Hidrogênio eu tinha 8 no reagente. Como na água tinha 2 hidrogênio, eu coloquei o 4. 4 vezes 2, 8. E aí, para o oxigênio, como eu tinha 6 oxigênio no CO2, mais 4 na água, 10. Qual é o número que ao multiplicar por 2, eu tenho 10? Claro que tinha que ser o coeficiente 5. Por isso que nós atribuímos o 5 como oxigênio para garantir o balanceamento. Agora você pode partir estequiometricamente e fazer o cálculo, porque a quantidade de átomos de carbono e hidrogênio que eu tenho no reagente é a mesma quantidade de átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio que eu tenho no produto. Beleza? Agora sim, se você verificar, no reagente eu tenho 3 carbonos. Hidrogênio eu tenho 8, oxigênio eu tenho 10. Com relação aos produtos, carbono eu tenho 3, hidrogênio eu tenho 8, oxigênio eu tenho 10, e a equação está devidamente balanceada. Certo? Vamos agora para o Aprender Fazendo, para a gente exercitar e aprender cada vez mais. Vamos lá? Durante a produção do gás hidrogênio em um laboratório, uma reação bastante comum é a do zinco metálico reagir com ácido clorídrico, formando o gás hidrogênio e o cloreto de zinco. Para representar corretamente essa reação, é necessário balancear a equação. Agora, qual é o coeficiente que deve acompanhar o HCl? Você tem um zinco no reagente, um zinco no produto, você tem 2 cloros no produto, você tem 1 cloro no reagente. Hidrogênio você tem 1 no reagente e tem 2 no produto. Então essa equação não está balanceada. Mas ele pergunta, para o coeficiente do HCl, qual será o número ideal? Será o 1? Será o 2? O 3? 4? Ou 0? Conforme tem a letra A, B, C, D ou E. E aí, meu caro aluno, qual é o coeficiente mesmo para colocar antes do HCl? Se você diz que é o 2, parabéns. Vamos verificar isso no comentário? Vamos lá. Qual que é a alternativa B? Zinco, eu tenho 1 zinco. Hidrogênio, eu tenho 2, precisa de 2. Por isso que, olha só, olha para onde veio o HCl. 2. Por quê? Se aqui o cloro tem 1 e aqui eu tenho 2 cloro, para ficar com 2 cloro eu tenho que botar esse 2 antes do HCl. E quando eu coloquei o 2 como coeficiente do HCl, agora eu fiquei com 2 hidrogênio, porque no produto eu tenho 2 hidrogênio também. Moral da história:
Agora eu tenho um zinco no reagente, um zinco no produto. Eu tenho 2 hidrogênios no reagente, eu tenho 2 no produto. Eu tenho 2 cloros no reagente, eu tenho 2 cloros no produto. Por quê? Quando você bota o coeficiente, ele multiplica todos os átomos, os elementos químicos daquele composto. Tá certo? Valeu aí? Então, olha aí, se o cloro tem 2 no NCl2, então vem para o HCl e coloca 2 antes dele. Entendido aí, beleza, galera? Vamos para outro, aprender fazendo, vamos lá? Aqui diz o seguinte: a combustão do gás propano, C3H8, é um processo importante em sistemas de aquecimento e cozinhas industriais. E para garantir uma queima completa, a quantidade de oxigênio deve estar corretamente ajustada. Porém, a reação que acontece é não balanceada. C3H8 mais O2 formando CO2 mais água. Você já viu até como exemplo lá na outra, né? Agora, qual é a equação balanceada correta? Será que é o que está na letra A? Será que o correto é o que está na letra B? O que correto é o que está na letra C? É o que está na letra D? Ou é o que está na letra E? Então, esse exemplo, ele é legal, é bacana, porque você já viu alguns e dá para referenciar. Tá vendo aí, ó? Você tem 3 carbonos no reagente, mas no produto só tem 1. Você tem 8 hidrogênio no reagente, mas lá na água só tem 2. E oxigênio você tem 2 no reagente e no produto você tem 3. 2 no CO2 e 1 na água. Mas, se eu quero garantir fazer meus cálculos estequiométricos corretamente, eu tenho que primeiro balancear a equação. E se eu balancear a equação, eu vou chegar em que alternativa? Lógico que vai ser na alternativa letra B. Porque, olha só, agora se eu tenho 3 hidrogênios no reagente, eu tenho 3 carbono no reagente, eu tenho 3 no produto. Se eu tenho 8 hidrogênios no reagente, agora eu tenho 8 no produto. E conforme você viu, oxigênio, 3 vezes 2, 6 no CO2. E 4 na água, dá 10, por isso colocou 5 no oxigênio. Aqui, melhor ainda, nós vamos ver o comentário. Então, carbono 3 no CO2, hidrogênio 8 átomos, quer dizer, lá na água 4 vezes 2, 8. O total fica como? Olha só, agora sim, nós vamos ter que, se eu tinha 3 carbono no reagente, 3 vezes 1, 3. Agora eu fiquei com 3 átomos de carbono. Portanto, o que aconteceu no caso do CO2? Quando eu multiplico 3 vezes o CO2, eu estou multiplicando 3C e o oxigênio vai ficar 6. Hidrogênio, 8 átomos, por isso que na água eu multipliquei 4 vezes 2, 8, para poder colocar o 4 e ficar com 8. E no total, quando eu pego 3 vezes 2, quer dizer, no caso do CO2, mais 4 vezes 1 para a água, eu vou ter o que é igual a 6 mais 4, que é 10, que constitui os 5 mols, ou seja, de O2. Lógico que foi por causa do H8 que eu coloquei o 4 antes da água. Foi por causa do CO2, que eu botei o 3, porque eu tinha C3H8. E olhando agora no produto, quando no reagente eu só tenho oxigênio uma vez. Mas no produto eu tenho CO2 e H2O. E aí o que eu faço? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4, dá 10. Qual é o número que multiplicado por 2 para dar 10 o oxigênio? Claro que tem que ser o 5. E aí nós chegamos a um final feliz. Valeu aí, meu caro aluno? Então, olha aí. Primeiro nós vimos teoricamente como balancear uma reação. Depois nós vimos os exemplos. Falamos da estequiometria, porque você só vai para a estequiometria se a equação estiver balanceada, ok? Então aí, galera,
Fique ligado que daqui a pouco eu volto para mais uma revisão. Tá bom? E eu volto já já.